Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. No século 2 antes de Jesus, Jerusalém passou por uma situação terrível, descrita por muitos escritores do período do primeiro, ou melhor, do segundo templo, como sendo representante, descrito por Daniel, ao abominável da desolação. Antíoco Epifânio, o imperador sírio, invadiu, dominou e profanou o templo. Antíoco Epifânio transformou o templo de Jerusalém em um prostíbulo, com prostituição. Sacrificou porcos no altar, que gerou a tão conhecida revolta dos Macabeus. Os Macabeus eram um grupo de irmãos, né, que vão ali se levantar contra aquele homem, aquele monstro religioso, e expulsá-lo de Jerusalém, fazendo então o que é conhecido como a purificação do templo. O que a gente vai ler hoje é semelhante em alguns aspectos, mas muito mais intenso e profundo, que está no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 13. Vamos ler então. Ao se aproximar a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e, achando no templo aos que compravam bois, ovelhas e pombas, essa letra é pequenininha aqui, mas eu vou me esforçar, e aos cambistas sentados ali, fez um chicote de cordas e expulsou a todos do templo, às ovelhas, aos bois e aos cambistas, e despejou suas moedas do câmbio e virou suas mesas. Depois disse aos que vendiam pombas: tirai elas daqui, não converteis a casa do meu pai em casa de comércio. Então seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo por tua casa me consome. Então lhe responderam os judeus, dizendo: posto que fazes isto, qual sinal nos mostra? Jesus respondeu, dizendo: destruí este templo, e ao terceiro dia eu o levantarei. Os judeus lhe disseram: em 46 anos foi construído este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Mas ele dizia isso a respeito do templo do seu corpo. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos recordaram que ele dissera isto, e então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus falara. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram ao ver seus sinais e os sinais que ele fazia, mas Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos e não necessitava que ninguém lhe desse testemunho a respeito de ninguém, porque ele conhecia o que havia no homem. Amém? Amém. Nós estamos fazendo um estudo no Evangelho de João e a gente percebe que João tem uma intenção em selecionar alguns eventos. Isso já foi falado em alguns domingos para trás. O Evangelho de João termina dizendo que se ele fosse colocar no seu evangelho todos os milagres feitos por Jesus, não caberia. Então João, ele é seletivo nos eventos, porque ele tem algo a dizer, ele tem realmente um conteúdo específico para mostrar. E esse segundo episódio seguido aqui da festa, né, de Caná, em que ele converte a água em vinho, é um sinal para João, como ele vai descrever no desenvolvimento dessa história. O texto começa dizendo para nós, no versículo 13, que se aproximava a Páscoa dos judeus. O episódio da purificação do templo, ele é conhecido por nós, muito conhecido, por conta de ser narrado em todos os sinóticos, em todos os 3 evangélicos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. O problema é que nos evangelhos a purificação do templo está no final do ministério de Jesus, como sendo a gota d'água para que Jesus fosse preso. No Evangelho de João, não, está no início do ministério de Jesus.
E aí você, se for estudar sobre esse tema, vai ver que existem posicionamentos diferentes, como, por exemplo, alguns vão dizer que os evangelhos não têm, sinóticos, a intenção de serem temporais no sentido cronológico. São apenas as passagens sem essa intenção cronológica. Outros vão dizer que João mudou porque ele tem uma intenção e seria mais interessante para ele colocar aqui no início do seu evangelho pura e simplesmente. Mas uma terceira opinião, que é inclusive a que eu comungo, é de que houve provavelmente duas purificações do templo. Uma num primeiro momento em que Jesus, narrado por João, vai ao templo e passa, né, toda essa informação, e os discípulos entendem que ele estava falando do seu corpo, da sua morte e ressurreição, e uma segunda purificação do templo no final do seu ministério, que vai culminar na sua morte. Alguns vão defender, inclusive, que outras vezes, e que é provável que cada vez que Jesus chegava em Jerusalém, porque ele eventualmente chegava em Jerusalém, algo semelhante acontecia, que também vai ser explicado no texto. Independente das três visões, o que realmente João está querendo dizer para a gente é que o que estava acontecendo no pátio do templo era algo, para Jesus, inadmissível, não é isso? O texto diz para a gente que se aproxima a Páscoa, então o Jerusalém estava borbulhando de gente, a Páscoa era realmente algo importantíssimo, o templo era importantíssimo para a Páscoa, para o culto, para a identidade judaica. Todos então iam até Jerusalém para oferecer o seu sacrifício. A Páscoa, a expressão Páscoa, não é necessariamente referente a um único dia e provavelmente a uma semana de festa, porque seria então os pães ázimos, né? Aqueles pães sem fermento, que lembravam a saída do cativeiro babilônio, as ervas amargas, os pães ázimos, e então a Páscoa, quando um sacrifício era feito por toda a nação, simbolizando o sangue que fora passado nas portas, não é? Quando o anjo da morte passou e ceifou então os primogênitos dos egípcios. Essa festa era uma festa que durava uma semana. Então é provável que a citação de João estando próximo à Páscoa não quer dizer que era véspera de Páscoa, como acontece com a gente, porque Páscoa para nós é uma data específica, mas a semana de festas da Páscoa. A Páscoa pode ser o dia específico, como pode ser os 7 dias de festa, que seriam os 7 dias que representavam a saída do Egito, como bem foi dito. O que o texto diz é que era justamente véspera, ou esses acontecimentos já estavam se dando. Tanto que o templo já estava cheio de animais sendo vendidos para os sacrifícios. Havia um câmbio para conversão de moedas para se pagar o imposto anual. Então tudo isso está acontecendo naquele episódio, porque provavelmente estava já acontecendo a festa da Páscoa. O texto diz para a gente, por exemplo, que no versículo 14, achando no templo os que compravam bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados ali. O que acontece é que o judeu ia e levava um animal. Então, o que acontecia nesse período era que a venda de animais para o sacrifício era algo legitimado pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. Ao invés do indivíduo levar o seu animal de casa, porque ele poderia correr o risco de ir levando o seu animal, esse animal ser reprovado, porque havia um juízo de qualidade do que seria sacrificado, e ele ter que voltar com o animal para casa, um serviço foi criado para ali vender, né? E havia todo um comércio de valores também, né? Além dos animais, o valor era algo que poderia ser ali negociado para que você pudesse então oferecer um sacrifício com um selo de pureza sacerdotal. Então, é nítido que, no consenso de todos os estudiosos, era uma feira, era algo importante do ponto de vista econômico, era algo validado porque trazia lucro e era algo mal visto por Jesus.
E o autor vai tornar claro para nós que não somente esses animais no pátio era algo que Jesus reprovava, como também o escambo, ou melhor, o câmbio. O escambo já acontecia na troca ali do dinheiro pelos animais, né? E na negociação. Mas o câmbio também era algo reprovado por Jesus, tanto que ele vai jogar as moedas no chão e derrubar as mesas, porque funcionava também da seguinte forma: havia um imposto a ser pago, como foi dito. Todo judeu acima de 20 anos pagava o imposto, mas a moeda que era a moeda aceitada era a moeda que era cunhada em Tiro, na cidade de Tiro, por causa da pureza da prata. Então você tinha o seu dinheiro, você tinha que comprar a moeda de Tiro com uma margem de lucro, dizem os estudiosos, de aproximadamente 12% para aqueles que estavam comercializando. Então você ia perder 12% do valor da sua moeda para adquirir uma moeda melhor, né, com maior valor, porque os sacerdotes, os doutores da lei, os religiosos do templo decidiram assim fazer. Então você pode pensar realmente em um ambiente em que há o mugido dos bois, o barulho dos animais, a sujeira dos animais, o som da negociação, dos preços sendo gritado, sendo lançado para que realmente houvesse um escambo ali acontecendo, a negociação no valor das moedas, tudo isso estava acontecendo. Era realmente um grande mercado, um comércio grande, como por exemplo há nos interiores, né? Quem aqui já foi, por exemplo, do interior de Minas, há sempre o Mercadão. É o lugar onde os que plantam, né, que cuidam de animais, levam seus animais para lá, seu produto para lá, e você negocia. Então tem de manhã, né? De manhã cedo está todo aquele movimento acontecendo, né, Breno? O Breno conhece bem isso, né? Tem também o caldo de cana, tem também a conversa fiada. Tudo isso vai acontecendo naquele momento do mercadão. Esse era o templo que Jesus adentra. Outra coisa interessante é que tudo isso acontece no pátio externo. O pátio externo não era um lugar de socialização. O pátio externo era onde os gentios poderiam adorar. Então, o templo era dividido, e este primeiro local era o local onde os gentios chegavam, quem não era judeu, né, chegava e tinha autorização para adorar. Ele não poderia passar dali. Ali era um lugar de adoração direcionado para pessoas de outras nações, para pessoas que não eram judeu por nacionalidade ou por conversão. Então Jesus, vai dizer João, chega nesse momento de Páscoa, tudo isso está acontecendo, todo esse ruído, não é, do comércio e dos eventos citados aqui, e Jesus vai tomar então uma atitude que para muitos é um tanto escandalosa, que ele vai, diria, âmago do zelo, diz o texto, cunhar um chicote na hora e começar a expulsar, a palavra no grego é bem essa, não temos correlato melhor, expulsar animais e cambistas, e os que vendiam, até as pombas ele manda tirar de lá. Então, que isso fique bem registrado na nossa cabeça, a cena. O templo era um símbolo religioso de adoração. Não era para comercializar nada ali. Jesus chega no lugar, está virado do avesso, uma bagunça. E aí você pensa, você chegando com Jesus no templo, nós vamos no templo, os discípulos, né, ali, conhecendo o ministério de Jesus, segundo João, de maneira bem recente, eles saem provavelmente do casamento, e do casamento vão ao templo. E quando eles chegam no templo, Jesus provavelmente diz assim, aguarda aí um pouquinho, vai lá, faz um chicote e começa a expulsar as pessoas. Pensa nisso, é isso que João está vendo. Jesus começa a expulsar os animais, derrubar as coisas, as mesas, lançar as moedas no chão. As pessoas começam a ficar indignadas com esse tipo de comportamento, embora o texto não diga que ninguém veio tentar impedi-lo, né, de fazer, porque provavelmente ele tinha um apoio
público, né, ou pessoas que estavam de olho em seus sinais, né, como o texto vai dizer que muitos seguiam por causa dos seus sinais, e talvez por esse movimento popular atrás dele não foi investido nenhum tipo de impedimento violento até, para que ele não fizesse o que ele estava fazendo, porque realmente ele estava gerando um desequilíbrio no equilíbrio do comércio local. E aí depois dele expulsar, a frase que Jesus diz, nesse versículo 16 diz: depois disse aos que vendiam pombas: tirai elas daqui, não converteis a casa do meu pai em casa de comércio. Nos sinóticos, na segunda, a provável segunda purificação do templo, a frase é: não converteis a casa do meu pai num covil de salteadores. A palavra é mais dura lá, né? Aqui ele fala num comércio. E aí, no versículo 17, João explica, né? João, vendo aquele episódio, ele diz: então seus discípulos lembraram que está escrito: o zelo por tua casa me consome. Essa citação de João do Salmo 69, versículo 9, não é uma citação posterior aos acontecimentos. Em alguns momentos, sim. Eles só vão entender o que Jesus disse depois da ressurreição. O que João diz aqui é que no momento da fúria de Jesus, ele vai dizer que o que está acontecendo com Jesus é algo já previsto nos Salmos de Davi, em específico o Salmo 69. O que diz o Salmo 69? O Salmo 69, cujo autor é Davi, diz que ele tem o coração apertado porque os seus compatriotas lhe lançam acusações, se levantam contra ele por causa do templo. Aí as pessoas não sabem muito bem identificar o que é que está acontecendo com Davi, se ele quer realmente uma reforma no templo e está encontrando opositores, ou se ele reprova o tipo de conduta no templo e está havendo opositores. Mas o ponto é que é semelhante o acontecimento, porque nos Salmos o Davi vai dizer que o coração dele está tomado de zelo, e esse zelo está trazendo perseguição a ele, a ponto inclusive da sua família, dos seus parentes se voltarem contra ele. E o que João está dizendo para a gente é que o Salmo 69 é sobre Davi, mas é muito mais sobre Jesus, o Messias. E aqui há uma mudança substancial na compreensão da citação, que é a citação em João, e na sua versão deve estar assim: o zelo por tua casa me consumirá. Está no futuro, não é? Enquanto o texto no Salmo é me consome. Então parece que o que João diz aqui é que o zelo pela casa de Deus irá consumir Jesus, e é isso que o levará à morte. Então, não é que Jesus estava sendo consumido por um zelo, é que ser zeloso pela casa de Deus estava consumindo ele a ponto de se levantarem contra ele e, posteriormente, isso lhe conduzir à morte. Então o sentimento aqui, para que a gente tenha um ponto bem correto e objetivo, segundo o texto, é que Jesus não admitia que a casa do pai dele, o templo, fosse transformada em qualquer outra coisa senão lugar de adoração pura, sem ruídos, sem barulho, sem qualquer outro tipo de coisa que impedisse as pessoas de adorarem. Porque esse era o papel do templo, era o lugar de adoração a Deus. Era ali que Deus se manifestava, era ali que Deus enchia os santos dos santos da sua glória. Era ali que as pessoas, em contrição, em adoração, elevavam os seus pensamentos, suas orações, a sua conduta, a sua esperança na direção de Deus. E quando Jesus vê que o negócio foi transformado em uma bagunça, ele não se contém. É isso que as pessoas, eu acho, na maioria das vezes, têm medo de dizer. Porque há uma tentativa de transformar Jesus nesse episódio assim em alguma coisa muito bem contida. Faz um chicotinho e
plá, sai bichinho. Não, ele está tomado de zelo. O seu coração, a palavra no grego, esse tomado é como se estivesse em chamas, porque ele não admite aquele tipo de coisa. Por isso que ele vai derrubar as coisas, expulsar as pessoas, bater nos animais para que os animais saíssem de lá, porque o zelo pela casa do Senhor o estava consumindo. E o que isso significa para nós? Óbvio, vai ter algumas explicações aqui sobre o que seria a casa do Senhor, o templo, num segundo momento, mas o que precisa ficar claro para nós, como eu já disse, é que o zelo pelas coisas de Deus precisa ser aquilo que nos consome. O zelo pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, pelo evangelho, pela mensagem transformadora que foi ensinada por Jesus, deve ser aquilo que enche os nossos corações e inclusive nos leva, na maioria das vezes, a estar estupefato quando realmente as coisas não acontecem na igreja, no reino de Deus, de maneira a conduzir o homem à adoração a Deus. Entende isso? É isso que está no coração de João, é isso que está no coração de Jesus, é isso que está no coração de Deus, é isso que precisa estar no coração da igreja. O zelo pelas coisas de Deus. Mas é isso que temos visto por aí? Não é. Não é. Você tem visto, como eu tenho visto, a igreja cheia de qualquer outro tipo de sentimento, menos o zelo pelas coisas de Deus. A gente tem zelo pelo Flamengo, que venceu sei lá que time. A gente tem zelo pela Copa do Mundo, por comprar as figurinhas, acompanhar os jogos. A gente tem zelo pela política, e o coração da gente sofre. Mas pelo reino de Deus, muitas vezes a coisa fica lançada aos porcos. Eu tive uma conversa, aqui eu omiti os nomes, que me deixou muito triste. Quando a pessoa conversava comigo, crente de longa data, e falava de política, e aí em um determinado momento eu comecei a falar sobre o problema do pós-modernismo e tal, do que tem acontecido com a própria denominação batista, de seminaristas que têm negado a autoridade das Escrituras, que têm negado a divindade de Jesus, pessoas que têm abraçado o movimento GLS cristão, ou os pastores que andam dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada, reescrita. E aí a pessoa diz para mim assim: não me interessa, o que importa sou eu e Deus. Aí eu não me contive. Eu falei assim, eu acho isso esquisito, porque quando é sobre política, a gente briga com a família, mas quando é sobre o reino de Deus, é eu e Deus. Como assim? O que está acontecendo com a gente? É eu e Deus, o evangelho que se exploda, o reino de Deus que se exploda, o conhecimento de quem é Deus que se exploda, o resto é mais importante. Perceba nisso aqui, nesse texto, que se isso estivesse acontecendo hoje, e se Jesus entrasse pela porta da igreja hoje, da igreja institucionalizada, o que ele faria? Expulsaria de novo bandeiras, camisetas e bonés que estão defendendo outra coisa, gente. Eu não sei se eu estou extremamente viajando na maionese, ou se eu percebo que há uma substituição. E assim, vou ser mais exato, não há uma substituição. Há uma mistura de duas coisas que não são a mesma coisa. O mundo dos homens, você precisa ter responsabilidade sim, moral, ética e consciência, óbvio, e como se isso fosse o reino de Deus, está tudo misturado. Mas o reino de Deus está sendo lançado às traças e as pessoas não estão percebendo, não se levantam realmente para... E aí eu diria que a palavra correta é se posicionar diante da cruz. Cruz! Não outra coisa. Se posicionar diante da cruz. Eu sou cristão, representante de Cristo, defendo a bandeira do Evangelho. E o reino de Deus, independente do fluxo que o mundo segue, independente de como as coisas acontecem. É óbvio, eu sei, nós somos humanos e somos tomados por emoções, muitas. Mas a gente precisa ter essa consciência, e João está querendo dizer isso. O zelo pela casa de Deus é isso que consumia o coração de Jesus, é isso que vai levar ele para a cruz. Nenhuma outra coisa é. Porque a acusação
na hora da prisão de Jesus ele disse que destruiria o templo. Não é isso? Não é isso? Isso levou ele para a cruz, o zelo pela casa do meu pai. O que é a casa do meu pai hoje? Fala para mim, você pode falar, não fica com medo não. O que é a casa do meu pai? A igreja, gente. É o povo de Deus, é o reino de Deus. E Jesus não admitia, ainda que esse zelo o consumisse até a morte e morte de cruz. É isso que deve tornar o nosso coração ansioso, cheio, sendo consumido como fogo. Reino de Deus. Se controle, põe a cabeça no lugar, põe o coração no lugar certo, porque a gente pode estar trilhando caminhos perigosos quando algo mais é mais importante do que o reino de Deus. Amém? Amém não, né? Amém não. Só ouvi mulher. Quero voz grave. Amém? Amém. Pois é. Ele não para não, né? Ele diz assim, versículo 18. Então lhe responderam os judeus, né? Quando ele fala os judeus, provavelmente são ou os guardas do templo, ou os sacerdotes, alguma autoridade religiosa. Dizendo, posto que fazes isto, quais sinais nos mostra? Jesus lhe respondeu dizendo, destruí este templo e ao terceiro dia eu o levantarei. Isso aqui é crítico, né? Jesus começa a fazer aquela bagunça, né? Derrubar as coisas, expulsar os animais, expulsar os cambistas. Aí vem as autoridades espirituais, religiosas espirituais, e dizem assim, com que autoridade você faz isso? Mostra-nos um sinal. O que isso significa? Significa que eles olham para Jesus não como um baderneiro qualquer, mas eles veem alguma coisa diferente em Jesus, que é provavelmente reconhecido pelo povo. Então, eles vêm atrás de um sinal, de algo que seja uma autoridade que justifique Jesus está fazendo o que está fazendo. É óbvio que se eu fosse um funcionário do templo, alguma autoridade religiosa com um papel relevante, e visse alguém fazendo isso, lançando acusações, eu também iria perguntar, quem é você, meu amigão? Com que autoridade você veio e está fazendo o que você está fazendo? Como assim, né? É o que eles estão fazendo. E você pensa, faz sentido. O problema é que Jesus está fazendo o óbvio que eles sabiam ser errado. Mas em nenhum momento você lê no texto eles dizendo, realmente, ele está com a razão. Isso aqui não é para ser o que está sendo. Ainda que eles pedissem um sinal, algo que demonstrasse que Jesus era uma autoridade, a reflexão de que a coisa errada estava acontecendo tinha que acontecer. Mas o texto diz que eles simplesmente ignoram as palavras de Jesus, ignoram as acusações de Jesus daquilo ter sido transformado de um mercado ambulante em covil de salteadores e simplesmente partem para a premissa teológica. Qual a tua autoridade? Né? Qual milagre você faz? Qual sinal você faz aqui para a gente realmente reconhecer que você é alguma coisa profética ou algo do tipo? Percebe que a reflexão que deveria acontecer de alguém, caramba, o que ele está dizendo é verdade mesmo. A gente precisa mudar isso. E aí, quem sabe depois, qual autoridade? Com que autoridade você fala isso? Não, eles ignoram o que Jesus está dizendo e partem para que Jesus fizesse um sinal, para que eles pensassem, né? Ou para que eles pudessem pensar se o que Jesus estava fazendo era algo bom ou não, era algo correto ou não. E aí Jesus vai dizer, né, de maneira muito metafórica e misteriosa, o seguinte, versículo 19, então Jesus respondeu dizendo, destruí este templo e ao terceiro dia eu levantarei. Os judeus lhe disseram, em 46 anos foi construído este templo, e tu em 3 dias o levantarás? Isso aqui é importante. O templo não havia se terminado. 46 anos de construção, de reforma, né?
e ainda não havia sido terminado. O templo só vai ser terminado 7 anos antes da sua destruição, que foi no ano 70 depois de Jesus, né, pelo general Tiro romano, que entra por causa da milícia, né, da resistência judaica, e destrói todo o templo. Mas eles pedem um sinal, né? Dá-nos um sinal, faz aí um milagre aí, para que a gente possa considerar o que você está dizendo. E aí Jesus olha para eles e fala assim: destruir esse templo, quer um sinal? Destrói o templo. Em 3 dias eu reconstruo o templo. E os caras entenderam isso, né? Como assim? Esse templo aqui demorou 46 anos para chegar nessa obra aqui, nesse nível. E ainda nem terminou. E como é que você vai terminar em 3 dias? E, inclusive, essa vai ser uma das acusações, né? Ele disse que destruirá o templo. E João vai dizer para nós, que Jesus não disse isso. Jesus disse: destruam o templo. E não que ele destruiria o templo. E eu reconstruirei em 3 dias. João vai dizer que os caras não entenderam o que Jesus disse. Eles não entenderam o que Jesus disse. E que provavelmente, para que não houvesse nenhum engano, os destinatários para quem João escreve, para que tivesse o esclarecimento, vão aqui receber uma explicação de João. Por que Jesus disse aquilo? Ele disse, versículo 21, mas ele dizia isso a respeito do templo de seu corpo. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos recordaram que ele dissera isto. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus falara. Aqui sim, a compreensão se dá depois. Jesus diz que se eles destruíssem o templo, ele reconstruiria o templo em 3 dias. E depois João vai dizer, ele disse isso, porque ele falava do seu corpo, da sua morte. Então, o templo que Jesus disse que se eles destruíssem, ele reconstruiria, não era mais o templo físico, ou melhor, a construção do templo. Ele estava falando dele, estava falando do seu corpo como templo de Deus. O que isso significa? Significa que, como eu disse no início, o templo era o lugar da manifestação de Deus. Era o lugar em que Deus se revelava ao homem, que o homem podia ter contato com Deus. Era o lugar onde a adoração poderia acontecer, sempre no templo, sempre no templo. Mas o templo havia cumprido o seu papel, porque o papel do templo era realmente manifestar a presença de Deus para que o homem pudesse adorá-lo. E o que Jesus está dizendo aqui, se eles destruíssem o templo, isso é, João vai dizer, o corpo de Jesus, se eles matassem Jesus, o templo de Jerusalém perderia o seu significado, porque o templo agora passaria a ser o próprio Jesus. Jesus era o objeto da manifestação de Deus para o relacionamento com o homem. Se antes a glória de Deus enchia o tabernáculo, enchia o templo, agora a glória de Deus está em Cristo. Se antes a presença de Deus era sentida, era adorada no tabernáculo, no templo, agora a presença de Deus está em Cristo. Se antes os profetas diziam que Deus iria até o seu templo e purificaria, o que Jesus está dizendo era que Deus estava no templo, ele era o dono do templo, por isso ele tinha toda a autoridade para purificá-lo. Que é um sinal, queridão, eu sou o dono do templo. E aí a gente pode ver isso em Malaquias 3:1, que é o que Jesus está citando. Deus irá ao seu templo e purificará o seu templo, e tirará os cambistas, tirará o comércio, e realmente receberá a adoração verdadeira e justa, é o que diz em Malaquias. Jesus é o dono do templo, Jesus é o Senhor do templo, Jesus é o templo da adoração. Vocês querem um sinal? Eles não queriam um sinal? Destruam o templo. Porque, convenhamos, o sinal era a purificação. Isso já havia sido descrito pelos profetas, que Deus purificaria. Esse era o sinal. Esse era o sinal maior, uma profecia genuína se cumprindo ali. Mas eles queriam domesticar Deus. Faz um milagre aí que a gente vai pensar se a gente pode
refletir sobre o que você está dizendo ou não. Faz um milagre aí. Dá um sinal. O sinal era o próprio acontecimento. O sinal era a própria profecia se cumprindo. O sinal era Deus no seu templo purificando e dizendo que 3 dias depois da destruição do seu corpo, que eles iriam causar, a adoração estaria centrada na pessoa de Jesus, a manifestação de Deus entre os homens. O problema é quando a gente perde de perspectiva a pessoa de Cristo, quem ele representa, a autoridade que ele é enquanto dono, não só do templo, mas dono do universo inteiro, porque foi criado por ele, diz João, e começa a tentar domesticar Deus, e começa a moldar Deus segundo aquilo que a gente acha ser mais legal, mais conveniente em Deus. Quando a gente quer de Deus, quem sabe uma palhinha, dá uma palhinha aí, Deus, para ver se realmente eu concordo com isso ou não. Dá uma palhinha aí, Deus, para ver se eu vou ou não, para ver se eu me entrego ou não, para ver se eu reflito ou não, para ver se eu aceito esse tipo de coisa ou não. E a gente não percebe que Ele é o Senhor, que Ele é o tudo, no sentido de revelação e poder de Deus. A gente não entende que a pessoa de Jesus é a manifestação de Deus entre os homens em toda a sua glória. E aí fica tratando Jesus como se ele fosse alguém que tem que provar alguma coisa pra gente. Mas não. Quer um sinal? O sinal é meu corpo, que vai ser morto, mas vai ressurgir. E quando ressurgir, todos terão acesso a Deus. E quando ressurgir, todos poderão adorar a Deus, porque Ele é a ponte entre Deus e os homens. Porque Ele é o Senhor do cosmos. Porque Ele é aquele que tem o poder realmente para restaurar coisas que foram destruídas. Amém? Amém. A gente precisa... Eu falei a gente precisa um monte de vezes, né? Eu só consigo pensar na gente precisa. Porque eu acho que a gente precisa mesmo. A gente precisa pensar em Deus como algo incontido, que não pode ser colocado numa caixa, na caixa da religiosidade, na caixa dos discursos carnais, na caixa das políticas e dos jogos do Flamengo e dos jogos da Copa do Mundo. A gente precisa entender que Deus é incontido, é selvagem nesse aspecto, porque o zelo pelo seu reino o consome. E é difícil a gente, às vezes, abraçar a integralidade do que é a pessoa de Deus revelada na Bíblia. Sabe por quê? Eu sou um tendencioso, confesso a vocês. Conversava até com o André esses dias. Eu gosto do lado do pai amoroso, que busca o perdido. E é verdade mesmo. Existe essa imagem muito latente no Novo Testamento de um Deus de amor, incansável em buscar. Mas existe um aspecto de Deus que a gente não pode se esquecer, que é um Deus que tem zelo pelo seu reino. E quando as coisas estão fora do lugar, Ele põe no lugar, ainda que seja fazendo um chicote de 3 pontas e metendo na nossa costa, nas nossas costas, no nosso lombo. Sabe isso? Não dá para amenizar isso aqui. Foi o que Ele fez, está errado. Ele não vai ser complacente com o mal. Ele não vai ser complacente com a condução do seu reino de qualquer maneira. Ele não vai ser complacente com uma vida que tem levado o reino de Deus de qualquer jeito. Não vai ser, porque é para o nosso bem isso. Expulsar os cambistas é para que realmente a adoração acontecesse de maneira correta. Não era simplesmente punitivo. Era porque a coisa estava errada. E ele não aguenta, ele não se contém nesse sentido, permita-me esse antropomorfismo, ele não se contém porque aquilo não pode ser admitido. Gente, a gente precisa botar a cabeça no lugar. Reino de Deus é coisa séria. Vamos olhar para isso com zelo no coração, como foi falado aqui. E não ser complacente com qualquer outro tipo de coisa que não seja o reino de Deus. Se você percebe que a coisa está indo para o lugar errado, faça reflexão e se levante para corrigir. Corrigir. Entende isso? Eu não estou usando uma metáfora, eu não estou falando de reino de Deus mesmo. Pura e simplesmente reino de Deus. Não misturado com algum outro tipo de fruta. Reino de Deus. Querem um sinal? Meu corpo, vai dizer João, ele vai morrer. E 3 dias depois, a adoração vai ser restaurada
de maneira que todos que desejarem adorarão, vai dizer João, em espírito e em verdade. Deus procura adoradores, vai dizer João, não do templo, não do escambo dos animais, não do comércio da prata, que o adorem em espírito e em verdade. A sua adoração é em espírito, eu não estou falando como você canta, não. A sua vida com Deus é em espírito e em verdade, pura e simplesmente. Você é um verdadeiro adorador. É isso que a gente precisa buscar. Porque foi com preço de sangue. O meu corpo vai ser destruído, mas 3 dias depois eu restaurarei a adoração, porque Deus foi ao seu templo e o purificou. Amém? Isso é lindo. Eu estou sempre falando que é lindo, né? Eu realmente acho lindo. E ele diz assim, 23, ainda na festa, estando Jesus em Jerusalém, diante da festa da Páscoa, muitos creram nele ao ver os sinais que ele fazia, mas Jesus não se confiava a eles e não necessitava que alguém lhe desse testemunho a respeito de ninguém, porque ele conhecia o que havia no homem. Aqui é bem interessante, o que ele está dizendo é que o João está sendo seletivo nos sinais, a gente sabe, não aconteceu só isso aqui, provavelmente muito mais coisa foi realizado por Jesus até agora, e as pessoas começaram a segui-lo, reconhecendo ele como com algum tipo de autoridade. Mas o texto vai dizer para a gente que muitos, na minha versão está assim, creram nele, mas Jesus não se confiava, né? Assim que está a minha tradução, provavelmente deve ter outra diferente aí. Mas aqui tem uma jogada no grego que é muitos episteoseu nele, epistos de fé, né? É como se eles acreditassem nele, mas Jesus não episteu neles. Eles acreditavam em Jesus, mas Jesus não acreditava neles. Essa é a jogada de João aqui no grego. Porque eles acreditavam nos sinais. Quando Jesus realizava alguma coisa, aquilo era o suficiente para a galera se aproximar dele e começar a elogiar. Caramba, né? Olha como ele faz os milagres. É como o pessoal do pão. Né? Vamos fazer dele o Messias. É um tipo de crença que ela é o quê? Não é uma crença genuína, não é uma fé genuína, ela é superficial. É uma fé superficial que está de olho somente nos sinais. Você pode até dizer, mas qual é o problema? Não é melhor ter esse tipo de fé do que não ter nenhuma fé. Não, o texto não diz isso. O texto diz que Jesus conhecia o coração dessas pessoas. E por ele conhecer o coração dessas pessoas, ele não acreditava nelas. Ele não era ingênuo, bobão, e todo mundo que chegava perto de Jesus, caramba, que milagre, hein? Gostei, você é um candidato a Messias. Não, ele conhecia o coração dessas pessoas. E por conhecer o coração, ele não se entregava no relacionamento, ele não se confiava a essas pessoas, ele não tinha intimidade com essas pessoas, porque ele sabia que essas mesmas pessoas o trairiam depois, o negariam depois. E se no primeiro momento a gente percebe que Jesus ele é intolerante com, eu diria, a contaminação do seu reino, e num segundo momento ele é intolerante com tentar conter Deus, colocar Deus numa caixa, fazer de Deus algo que a gente possa ter controle, faz um milagre aí. No terceiro momento, você vai perceber que Jesus não se confia àqueles que confiam nele, ou que não confiam nele de maneira plena ou plenamente. Se você quer conhecer Jesus mesmo, não pode ser na superficialidade do relacionamento, não pode ser no Jesus dos milagres, não pode ser no Jesus da cura, não pode ser no Jesus que resolve problema, não pode ser no Jesus que abençoa, tem que ser no Jesus que ressuscitou no terceiro dia para a transformação do homem. Quando houver essa compreensão, quando houver esse tipo de coração latente, comido por chamas de zelo, e aí sim você vai começar a conhecer quem é Cristo. Percebe isso?
o que está sendo dito no texto. E Jesus vai dizer em outros momentos, quando, por exemplo, ele diz: aquele que quer vir após mim, negue sua família. Não é isso? Há um apelo de Jesus para uma entrega total. Por quê? Porque haveria perseguição, que haveria morte, porque sangue seria derramado. E não ia bastar. Olha que milagre legal. Olha que Messias bacana. Eu quero fazer parte disso. Não ia bastar isso, porque a coisa ia ficar feia. Por isso que Jesus olha para esses badaladores e não se confia. Ele se confia aquele que confia nele. Ele tem fé naquele que tem fé nele. Ele acredita naquele que acredita nele. E é isso que João quer dizer para a gente. Temos que ser zelosos, temos que entender que Jesus, ele é a manifestação de Deus entre os homens, e se confiar, e se entregar, e ter uma fé desenvolvida 100% fiel, 100% relacional, 100% confiante de que o que Jesus decidir para nós é o melhor. É o melhor. O texto é sobre purificação do templo da religiosidade do coração das pessoas. E isso é mais do que nunca na história da igreja necessário no nosso tempo também. Acertarmos o ponteiro, regularmos o nosso coração, abraçarmos de uma vez por todas o evangelho puro. Porque se nós não formos crentes que se levantam com convicção e defendem o evangelho hoje, a geração que vem o negará. A geração que vem o negará. E não se passará 3 gerações para que a igreja como nós conhecemos não exista mais. Que é um sinal? Meu corpo, 3 dias depois, ressurreto dentre os mortos, para que todo adorador o adore em espírito e em verdade. Amém?